Olá, eu sou o pastor Israel e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de assuntos a respeito de transtornos de personalidade narcisista. E hoje eu quero abordar um desses tipos que para nós é conhecido como o mais terrível de todos. É o chamado narcisista maligno. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem, hoje nós vamos falar do narcisista maligno. Esse narcisista que vamos falar especificamente é um dos tipos mais difíceis de se conviver. Ele faz parte dos 9 tipos de narcisistas que existem. E claro, para ser identificado como um transtorno de personalidade narcisista, a pessoa tem que ter pelo menos 5 tipos desses 9 tipos de transtorno de personalidade narcisista. Hoje a gente vai focar somente no narcisista maligno, que é descrito como uma anomalia. Lembrando que existem 9 tipos de narcisismo. E para que a pessoa seja considerada uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, é necessário que desses 9, eles tenham pelo menos 5, ou manifeste pelo menos os 5. No caso do narcisista maligno, ele apresenta todos os 9, e ainda pela sua exuberância, pela sua condição intensa, ele ainda apresenta mais 4, que nós vamos colocar aqui. E esse tipo de narcisista é um narcisista que precisamos tomar muito cuidado, porque ele não é fácil de ser identificado, mas ao mesmo tempo também é muito difícil de ser curado. E dentro desse contexto, o narcisista maligno, ele apresenta algumas alterações e algumas características que lhe são próprias. Por exemplo, a primeira característica que nós podemos analisar no contexto desse transtorno de narcisismo é que o narcisista maligno, ele tem a tendência de ser antissocial. Mas não é um antissocial qualquer. É um antissocial muito grave. O narcisista maligno é muito mais exacerbado nessa condição antissocial. Ele é muito mais cruel, ele é muito mais perverso. Se tem uma coisa que caracteriza o narcisista maligno, é a sua perversidade e a sua crueldade. A sua crueldade e a sua perversidade é tão exacerbada que muitas vezes ela ultrapassa o que conhecemos como transtorno de personalidade narcisista normal, ou costumeira, ou comum. A segunda característica desse narcisista é que ele tem tendências limites. O que quer dizer isso? Eles são muito extremistas. Tudo dele é exagerado.
tudo que ele faz é no último grau. Se ele se zanga, ele parte para cima e não para a briga, a não ser que alguém tire ele lá de cima do seu oponente. Por isso, eles são mais irritados. Eles são mais irritados porque eles perdem o controle com muita facilidade. Ele perde o controle no trânsito, ele perde o controle na fila do banco, ele perde o controle na fila do supermercado, ele perde o controle numa brincadeira na escola, na hora do recreio, ele perde o controle numa discussão política, social. Essa pessoa, ela é muito perigosa. E ela é muito impulsiva. Ela não encontra limite. Apresenta algo que chamamos de mitomania. O que é a mitomania, pastor? A mitomania é uma doença e que leva a pessoa a praticar um ato de mentir compulsivamente, com tendências fora do limite. Além do mais, o narcisista maligno, ele tem uma baixa tendência à frustração. O que quer dizer isso? Ele não consegue se frustrar. Não consegue. É por isso que, como ele não sabe o que é se frustrar, ao contrário de outros narcisistas que até têm um certo sentimento de controle, o narcisista maligno, ele tem um alto índice de arriscar a própria vida. E ele tem pensamentos suicidas muito mais exacerbados, porque ele tem um vazio existencial muito grande. Ele tem uma carência afetiva muito grande e não consegue elaborar as suas demandas mentais internas, e por isso eles extrapolam em todos os momentos. Quer dizer, é por isso que ele não sabe o que é fazer a coisa boa agora para receber mais tarde. Ele não tem aquela condição de deixar as coisas acontecerem ou deixar para amanhã. Não, eles querem tudo na hora, eles querem tudo do jeito dele, eles querem tudo de forma imediata, quer seja boa para ele, quer não seja, ele quer resolver a coisa de imediato. Isso gera uma sensação de vazio muito grande, porque nem sempre o que a gente quer, a gente consegue de imediato. Mas quando eles não conseguem, eles se frustram, mas eles não sentem essa frustração, e eles descarregam no primeiro que aparecer na sua frente todas essas frustrações, todas essas angústias, todos esses medos, esses males, esse sentimento de vazio que é pujante na sua mente, muito presente na vida de um narcisista maligno. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado em lidar com esse tipo de personalidade narcisista. A terceira característica de um narcisista maligno é o seu comportamento sádico. Ou seja, ele tem prazer em ver e ele tem prazer em causar dor nas outras pessoas. O sadismo é gostar de ver o outro sofrer. Mas é outra característica do narcisista maligno é que ele
acha bonito o sofrimento dos outros. Ele provoca certos sentimentos ou faz certas ações que, ao machucar alguém, ele se sente feliz. Ele se sente realizado, porque ele está vendo aquela pessoa sofrendo. Isso acontece em todas as áreas. Nós encontramos narcisistas desse tipo no trabalho, na escola, no regimento militar, entre os militares, entre os juízes. Nós encontramos tudo isso. Que são pessoas que não têm empatia. Eles não têm sentimento pela vida dos outros. E fazem as coisas e nem sentem. É como se a coisa fosse normal para ele. E é por isso que ele se torna perigoso. Essa falta de empatia faz com que a pessoa não sinta a dor do próximo. E não sentindo a dor do próximo, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele acha que está certo. O quarto traço que nós vemos, ou característica do narcisista maligno, é que ele tem traços paranoicos. O que são esses traços paranoicos? Ele cria um mecanismo de defesa muito forte e ele faz projeções. Ele projeta sempre no outro aquilo que é dele. Ele sempre projeta no outro aquele sentimento ruim, aquela malignidade. Então, na conversa dele, todo mundo é ruim, todo mundo não presta, todo mundo maquina o mal e está sempre planejando o mal contra ele. O que, na realidade, é ele mesmo que cria essas malignidades. Mas ele projeta sempre no outro aquilo que é dele. Então, ele joga a culpa nos outros, ele joga para os outros o que ele não gosta dentro de si mesmo. E é por isso que ele não sente culpa. Não tem senso de culpa nenhuma. Então, quando ele joga para os outros a sua malignidade, ele está simplesmente convivendo com aquilo que lhe é próprio. Então ele não vai se sentir culpado, ele não tem nenhum sentimento, nenhuma empatia, ele simplesmente usa esse mecanismo de defesa protetiva, ele sempre acha que alguém está armando contra ele, e ele acha que se aquela pessoa está sendo acusada por sua malignidade, é porque ela merece, porque ela está pensando em atingir e ele está se defendendo. Isso faz com que ele seja uma pessoa muito ruim. Não é fácil. Ele gosta de ver as pessoas sofrendo. Ele gosta de projetar esse sentimento nos outros. Por ele não querer aceitar ou enxergar em si a sua maldade, ele projeta para outras pessoas e tem sempre alguém que é sua vítima. E ele não quer saber quem seja. Ele não quer saber se é o pai, se é a mãe, se é o irmão, se é a irmã, se é o tio, se é o primo, se é um filho. Não importa. Para o narcisista maligno, ele é a pessoa mais importante do mundo. Os outros que se virem. Essa condição que nós vemos aqui é que a ausência total de consciência
que esse narcisista maligno tem faz com que a sua rejeição seja maior e a sua malignidade seja notória. O narcisista maligno, não tendo nenhuma autocrítica, ele se sente à vontade para não criticar a si mesmo. Então, o narcisista maligno, ele é zerado de qualquer consciência ou autoconsciência. Às vezes, o narcisista maligno, ele se confunde muito com um psicopata, mas não tem nada a ver. Embora alguns pontos sejam parecidos, o narcisista maligno ainda preserva um pouquinho. Ou seja, ele é capaz de fazer alguma introprojeção. O que quer dizer isso? De pegar algo externo e tomar para si. Como ele não tem muita criatividade, como ele não tem muito interesse em agradar ninguém, então como ele cria uma fantasia para viver naquela bolha dele, ele quando quer completar alguma coisa, ele vê algo lá fora que é interessante, que vai lhe ajudar de alguma forma a se impor, a realizar os seus projetos, então ele toma para si. Ele se coloca como uma pessoa altruísta, porque aquilo vai ajudá-lo de alguma forma num determinado momento. Então ele tem essa facilidade de introprojetar ou introjetar, melhor dizendo, coisas de fora para ele. Então o narcisista maligno, ele é zerado de toda a sua condição de autoconsciência. O psicopata, ao contrário do narcisista maligno, ele não sabe e não pode e não consegue internizar nada. Tudo o que faz é dentro daquela condição própria da sua psicopatia. Então, o narcisista maligno ainda é capaz de dizer: gostei daquela pessoa, ou ele pega algo externo que é bom e traz para si. Ele segue leis, ele segue condutas, ele pode e consegue, e isso é interessante no narcisista maligno, que ele consegue admirar personalidades importantes, grandiosas, diga-se de passagem, porque ele é um narcisista. No entanto, ele procura aquelas pessoas, aquelas personalidades que foram mais cruéis. Eles tendem a seguir o vilão da história. E ele não se adequa a uma pessoa com inteligência para o bem. Não. Ele só procura ser fã ou mesmo admirar, seguir e também duplicar as ideias daquelas personalidades que foram vilãs na vida ou na história, né? Eles admiram Napoleão, eles admiram aquelas pessoas que foram carrascas, né? Admiram os terroristas, admira os bandidos, os traficantes, todos aqueles que vivem à margem da sociedade
são alvo de sua admiração. E essa é a condição do narcisista maligno. Porque ele não suporta imitar uma personalidade do bem. Porque não condiz com a sua natureza. Ele sempre vai admirar alguém. Mas esse alguém que ele admira tem que ser do mal. Já o psicopata, ele não admira ninguém. Ele admira ele mesmo. O psicopata não tem nenhum senso de gratidão ou de admiração por quem quer que seja. Nós vamos depois falar um pouco mais sobre essa condição de psicopata. Tem outras coisas que precisamos aprender sobre ele. Por fim, essa é a condição do narcisista maligno. Se você convive com uma pessoa desse tipo, tome cuidado. Não o enfrente. Não tente mudá-lo de alguma forma sem um preparo adequado. Essas pessoas, elas não sabem que são doentes e elas não têm interesse de mudar. Elas vivem como são, gostam daquilo que elas veem, gostam de viver dessa forma, e quem não quiser ela do jeito que ela é, tanto faz. Bom, nós ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe com amigos, com parentes, com pessoas que sentem esse transtorno e que queira realmente ajuda ou que precise de ajuda. Ok? Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.